Olá, eu sou André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre politicamente correto. O que é o politicamente correto? Quais são as origens desse conceito? O que ele significa? Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Todo mundo já ouviu essa expressão alguma vez na vida, né? O politicamente correto. É uma expressão polêmica, é uma expressão polissêmica, ou seja, ela tem muitos sentidos e é preciso a gente entender esse que é, na verdade, um fenômeno social e é também um fenômeno da linguagem. Então, o que é o politicamente correto? Primeiramente, como eu disse, é uma expressão polissêmica, ele pode ter vários significados. Pode ser tanto apenas uma forma de classificar um tipo de discurso, um tipo de postura, como pode ser utilizado também para ofender como um xingamento. Nós podemos definir o politicamente correto como uma estratégia sociopolítica das sociedades pós-modernas. Isso não significa que seja bom ou ruim. Isso é apenas uma forma de nós podermos classificar esse fenômeno. Então, é uma estratégia sociopolítica, ou seja, é uma estratégia da sociedade pós-moderna, da sociedade contemporânea, que constitui aí uma forma de organizar a sociedade e de estabelecer relações. É isso que nós entendemos como sociopolítica. É também um sistema de pressão social, não deixa de ser. Tanto a prática disso que é chamado de politicamente correto, quanto a própria reação contra isso são duas formas de pressão social. De alguma maneira, há grupos diferentes da sociedade que estão pressionando em relação principalmente aos discursos que são proferidos aí. É uma forma de interação entre a linguagem e a sociedade, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, a maneira como nós falamos, o contexto em que falamos, para quem nós falamos, acaba tendo algum tipo de influência nas nossas relações, nas estruturas sociais, nas estruturas de poder, no funcionamento das instituições, no cumprimento dos acordos que existem na nossa sociedade. Então, é uma forma de interação entre linguagem e sociedade. E, finalmente, é um regulador de práticas discursivas e sociais. Por meio disso que se chama de politicamente correto, a sociedade vai regulando a sua comunicação e também os seus comportamentos. Qual é a origem desse conceito, né? Quando que alguém pela primeira vez utilizou essa expressão? Bom, existem várias histórias possíveis, algumas histórias falam que essa expressão teria sido utilizada pela primeira vez ainda no século XVIII, lá no contexto da independência dos Estados Unidos e no Congresso, enfim. Há várias hipóteses aí, mas a hipótese mais conhecida e mais aceita de como esse chamado politicamente correto tenha surgido remonta ao início do século XX. Um dos lugares onde ele poderia ter ocorrido é na Rússia pós-revolução de 1917. Ou seja, já na Rússia sob o comando de um governo com uma proposta socialista. E seria uma forma de controle estatal da linguagem. Essa é uma das hipóteses. Algumas pessoas vão dizer que foi ali que havia naquela sociedade um controle do que as pessoas podiam ou não podiam falar, de quais expressões podiam ou não podiam ser utilizadas, quais eram mais bem aceitas ou não, seria um controle do Estado. Outras pessoas vão dizer que essa forma de discutir as coisas vai surgir nos Estados Unidos na década de 1960, a partir dos movimentos pelos direitos civis e sociais, a partir da discussão do estado de bem-estar social. Ou seja, naquela sociedade em que se estava buscando uma certa harmonia social para a superação das crises da Bolsa de 29, da Segunda Guerra Mundial, enfim, a ideia era tentar criar uma sociedade harmônica. E então
no caminho daqueles movimentos antirracistas, movimento feminista, movimento pela diversidade sexual, enfim, vai surgir essa discussão sobre as formas de expressão, a maneira de se comunicar, que vai ficar conhecido aí como o politicamente correto. Essa discussão, ela desde a sua origem, ela vai participar também da polarização política que vai marcar principalmente a primeira metade do século XX, não só em toda a sociedade ocidental, tá? E que depois vai se prolongar um pouquinho também no contexto da Guerra Fria. A discussão é entre uma direita e uma esquerda política, tá? Mas muito além da discussão, da divisão entre direita e esquerda, nós temos uma outra divisão da sociedade que não necessariamente é essa, que é a divisão entre o progressismo e o conservadorismo. É preciso entender que há pessoas de esquerda progressistas e há pessoas de esquerda conservadoras. E há pessoas de direita progressistas, como há pessoas de direita conservadoras. Então a discussão maior que se tem aí sobre o politicamente correto é entre progressistas e conservadores. E, de novo, essas classificações elas não são hierárquicas, ou seja, não é melhor ser uma coisa ou outra, é apenas diferente. E progressista é aquele que entende que as coisas têm que mudar, que as coisas precisam mudar para uma nova realidade. O conservador é aquele que ele já evita a mudança, ele já prefere manter as coisas como são conhecidas e preservar aquilo que já existe. Então, basicamente, essas duas posturas, essas duas mentalidades é que vão permear essa discussão sobre o politicamente correto. Uma outra questão importante é que essa discussão ela tem a ver com o fato de, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade ocidental como um todo ter entendido que as identidades elas são diversas. Então uma pessoa pode ser identificada por sua classe social, ela pode ser identificada por sua etnia, ela pode ser identificada por sua identidade de gênero, por sua sexualidade. Enfim, há diversas formas de uma pessoa se identificar. E todas essas formas estão relacionadas a nomes, a adjetivos, e, portanto, o uso da linguagem é fundamental como marca identitária. E aí o politicamente correto está relacionado a isso, a maneira como eu muitas vezes me refiro ao outro, a maneira como o outro se refere a ele mesmo, a maneira como o outro se refere a mim, e a discussão gira em torno disso. Ou seja, a linguagem tem, então, um papel mediador. O que se explica nós não temos contato direto com as coisas. Nós temos contato com o nome que as coisas têm, com o conceito que representam as coisas. E por isso é que a linguagem é tão importante, porque a linguagem ela nos dá uma percepção de como nós entendemos o mundo e de como nós entendemos as outras pessoas também. E é por isso que existe essa discussão sobre o que seria chamado aí de politicamente correto. Existem bases teóricas para essas discussões, existem várias na área da psicologia, na área da psicanálise, na área da sociologia, da filosofia, mas na área da linguística, quais são as bases teóricas? Bom, nós temos alguns autores aí que marcaram essas discussões sobre linguagem no campo acadêmico na metade do século XX. São eles o linguista Sapir e o linguista Whorf, que criaram uma hipótese chamada de hipótese Sapir e Whorf, que diz basicamente o seguinte, que a estrutura da língua ela afeta a maneira como nós conceituamos o mundo. Então, a maneira como nós nos expressamos acaba afetando a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Então, se nos expressamos de uma maneira agressiva, temos com o mundo uma postura agressiva. Se nos manifestamos de uma maneira preconceituosa, demonstramos o nosso preconceito em relação ao mundo.
Se procuramos por nos manifestar de uma maneira mais acolhedora, demonstramos uma postura acolhedora em relação ao mundo. Essa é a hipótese de Sapir e Whorf. Tá? Já o linguista John Earnshaw Austin, ele é o pai da teoria dos atos de fala. A teoria dos atos de fala é aquela que entende que falar é fazer. Ou seja, né, nem sempre quando eu falo eu estou apenas representando alguma coisa ou eu estou apenas expressando pensamentos. Muitas vezes quando eu falo eu estou agindo. Então quando eu falo com uma pessoa de maneira preconceituosa, isso é uma forma de agressão a essa pessoa. E daí nós termos essas outras pessoas que entendem que por meio da linguagem eu posso agredir, por meio da linguagem eu posso inclusive cometer crimes, e por isso é preciso uma regulação dessa linguagem. É a isso que alguns que são contrários a isso vão chamar de politicamente correto. O politicamente correto ele está relacionado então a uma percepção de que o mundo mudou e se o mundo mudou, a linguagem precisa mudar também. Isso para algumas pessoas. Para outras pessoas, a linguagem ela não precisa mudar porque o mundo mudou, porque a linguagem ela estaria separada das mudanças do mundo. E, portanto, ela não faz diferença se eu mudo ou não essa linguagem. São visões diferentes sobre esse mesmo fato. Tá? Então, a ideia é que o politicamente correto ele representa as novas lutas da sociedade contemporânea, mas, na verdade, usa de procedimentos que já são antigos. Então, vamos entender isso. Quais seriam essas novas lutas da sociedade contemporânea? Nós temos algumas aqui. Uma luta contra a invisibilidade de questões sociais, como racismo, homofobia e machismo. Então, se no passado não havia uma percepção de que existia o machismo, de que existia o racismo, de que existia o capacitismo, o preconceito de classe, enfim, se no passado não havia essa percepção e hoje há essa percepção, também há uma percepção de que é óbvio que no passado certas expressões não ofendiam, não incomodavam, porque não havia a percepção. Hoje, essas expressões incomodam, ofendem. Por quê? Porque há uma nova percepção de mundo. Então, as novas lutas têm a ver com isso. Tem a ver também com novas visões sobre definições antigas. Por exemplo, gênero. Hoje se entende que não existe apenas masculino e feminino. Sexualidade. Hoje também se entende que a heterossexualidade não é a única forma possível de relacionamento entre as pessoas, que existem pessoas cis e pessoas trans, enfim, hoje há toda uma percepção sobre essa diversidade que no passado não existia, então também há necessidade de um ajuste na linguagem para representar e falar desse novo, dessa nova percepção, tá? As identidades étnicas. Então, hoje, por exemplo, termos como mulato, de cor, são termos considerados pejorativos. Por quê? Porque se entende que esses termos, eles ou são preconceituosos no sentido de classificar o outro de uma maneira preconceituosa, ou são temas que estão tentando esconder a realidade que existe. Então hoje se discute o uso desses termos por causa disso. Tá? Agora, quais são as armas que eu disse que são novas lutas, mas as armas são antigas? Pois é, as lutas são novas porque o mundo mudou, mas a maneira de tentar controlar a expressão das pessoas é uma luta antiga. Tá? Ou seja, o controle, a avaliação da linguagem, a tentativa de substituição de um conjunto de representações e de identidades por outro conjunto de identidades ou representações já é algo antigo. Já é algo que existe desde os tempos mais antigos. Não é à toa que povos foram definidos por meio da língua que usavam. Além disso, em outros momentos, governos já tiveram essa postura de tentar controlar o que as pessoas falavam. A própria sociedade faz esse filtro também. Então,
essa busca por ajustar a linguagem a uma nova realidade, ela está mais em evidência hoje graças à internet. Nós temos a internet faz com que tudo apareça para nós. Então não é que antes não havia esse tipo de discussão, é que antes esse tipo de discussão não era vista. Hoje ela é vista e, portanto, é por isso que parece que, olha, antigamente não era assim, hoje é. Na verdade, antigamente era, mas muitas vezes nós não ficávamos sabendo. Hoje acontece e nós ficamos sabendo, e é por isso que parece que está tudo tão diferente aí. Como eu disse no início, o conceito de politicamente correto é um conceito polissêmico, ele tem vários sentidos e, portanto, ele é um conceito que está em disputa. Ou seja, os diferentes grupos, como eu disse, grupos conservadores, grupos mais progressistas, vão utilizar esse termo para falar de coisas diferentes. Então, aqueles que são adeptos dessa prática conhecida como politicamente correta, entendem que essa prática, a de modificar a língua, a de procurar dizer ao outro, olha, essa expressão não é legal, essas pessoas que são adeptas disso, elas entendem isso como uma proteção às minorias. Minorias são aqueles grupos que não são exatamente minorias numéricas, não são grupos em menor número de quantidade de indivíduos. Não, mas são grupos que têm menor representatividade. Isso significa que tem menos poder na sociedade, aparecem menos na sociedade. Grupos que foram deixados de lado por muitos séculos. Então nós podemos falar das mulheres como um grupo minoritário nesse sentido, embora numericamente elas sejam maioria. Nós podemos falar aqui no Brasil de pessoas negras, pessoas indígenas. Nós podemos falar das pessoas LGBT, QIA+, nós podemos falar das pessoas com deficiência, que durante muito tempo não tiveram suas vozes ouvidas e hoje estão sendo ouvidas. Então, é uma forma de proteção a essas minorias representativas mudar a linguagem para que elas possam se sentir mais respeitadas. É uma defesa também do multiculturalismo, ou seja, a ideia de que quando falamos de cultura, não estamos falando de uma coisa única, não estamos falando daquilo que nós achamos que é cultura, mas sim de uma diversidade a perder de vista. Então, do multiculturalismo e das diversidades como um todo. É uma forma de promover os direitos humanos, já que ao deixarmos de utilizar expressões que podem ser preconceituosas, ofensivas, degradantes, nós respeitamos aquele ser humano em seus direitos. E daí a ideia de promoção dos direitos humanos. É a linguagem como forma de agir na realidade social. Então, os adeptos dessa postura acreditam que, ao procurar mudar a forma de se expressar, estão agindo de alguma maneira na realidade e provocando algum tipo de mudança real. Já os opositores dessa postura conhecida como politicamente correto vão utilizar esse termo sempre de forma negativa. Vão entender que ser politicamente correto é uma forma, na verdade, de censurar as outras pessoas. Então vamos entender que politicamente correto é sinônimo de censura, de impedir a liberdade de expressão do outro. Eles entendem, esses opositores, que mudar palavras ou discursos não provoca mudanças de comportamento e, portanto, é inútil. É inútil eu deixar de usar uma expressão, porque essa expressão é vista como racista, sendo que, na verdade, a sociedade não deixou de ser racista. Então, os opositores dessa postura do chamado politicamente correto entendem que é inútil ficarmos discutindo as expressões, já que eles não acreditam que isso será capaz de promover uma real mudança na discussão sobre o racismo. Entendem que a linguagem ela é apenas um reflexo do pensamento da sociedade. Portanto, um dos argumentos que essas pessoas vão utilizar é que não adianta mudar a linguagem, é preciso mudar a sociedade. E entendem que, mudando a sociedade, a linguagem muda automaticamente. Como eu disse, são duas posturas diferentes sobre uma mesma coisa. E quais são as raízes disso tudo? Bem, de um lado nós temos a crítica e o combate às desigualdades e às relações de opressão manifestadas pela língua verbal.
Então, do lado daqueles que são adeptos, é isso. É uma busca por diminuir as desigualdades, diminuir as violências que existem por meio da linguagem, tá? De promover uma sociedade mais harmônica, mais justa. Tá? Do outro lado, nós temos aqueles que naturalizam as desigualdades e negam essas desigualdades, muitas vezes dizendo que isso faz parte da natureza humana, de que é assim mesmo e não vai mudar. Tá? E que invertem a relação de opressão apontada por aqueles outros. Que dizem, por exemplo, que ao tentar, ao dizer para as pessoas que elas não podem utilizar expressões racistas e dizer que essas expressões racistas são utilizadas comumente por pessoas brancas, por exemplo, isso seria uma forma de racismo, porque estaria acusando uma pessoa apenas por ela ser branca. Então aí acontece a inversão da relação de opressão. Aquele que tinha uma postura racista passa a se sentir vítima dessa postura racista. Então, nós temos aí de um lado a busca do combate às violências e do outro uma certa naturalização dessas desigualdades e uma certa naturalização e uma certa inversão da lógica de opressão que é denunciada. E aí eu trouxe aqui um exemplo para mostrar que essa discussão, na verdade, ela não começou hoje. Novamente nós temos aí a importância da internet. A internet fez com que essa discussão chegasse mais longe e atingisse mais pessoas. E por isso ela se torna tão popular a ponto de nós estarmos aqui falando sobre isso. Porém, esse tipo de discussão sobre, olha, antigamente era assim, agora é assim. Esse tipo de discussão já acontece há muito tempo. Na verdade, todas as vezes que a humanidade passou por transições, esse tipo de discussão sobre o que é o passado e o que é o presente e o que será o futuro acontece. Então eu trouxe aqui um exemplo de um texto do escritor Monteiro Lobato, do conto Negrinha, que foi publicado em 1920. E olha só o que ele escreve sobre uma personagem desse conto, a Dona Inácia, que é uma mulher branca e que possuía, durante o período da escravidão, escravos na sua fazenda. E passou agora pelo período da abolição e ela expressa o que ela pensa sobre esse período. Olha só, o texto diz o seguinte: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco, e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor, uma novena de relho porque disse como é ruim assim há. Então vejam, no conto, Monteiro Lobato apresenta a personagem que é a Dona Inácia, que é chamada de Excelente Dona Inácia, tá? E que é apresentada como uma mulher que era mestra na arte de judiar de crianças, tá? Que tinha vindo da escravidão, fora senhora de escravos e que era uma senhora de escravo feroz, aquela que gostava mesmo de bater nos seus escravizados, tá? Amiga de ouvir cantar o bolo, bater nesses escravizados e estalar o bacalhau. Era um tipo de palmatória que existia, que era chamado por esse nome por causa do seu formato, tá? E de bater nas costas, enfim, violência, tá? E aí ele diz que ela nunca se afizera ao novo regime, ou seja, um regime que não tinha a escravidão. E que ela pensava o seguinte, essa indecência de negro igual ao branco. Então veja, era uma sociedade, 1920, nós estamos falando de uma sociedade há mais de 30 anos já sem a escravidão, mas que ainda havia aquelas pessoas que tinham vivido o período da escravidão que achavam assim, antigamente aqui era bom. E que reclamam da atualidade, como ela diz aqui. Qualquer coisinha chamam a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor. As mucamas eram
mulheres escravizadas que trabalhavam dentro das casas grandes. E era muito comum que os senhores de escravos se interessassem sexualmente por essas mulheres, muitas vezes praticando até violência contra elas. Mas o grande problema é que as sinhás, as esposas desses homens, acabavam se voltando contra as mulheres também escravizadas. Então ela acabava muitas vezes sofrendo a violência sexual por parte daquele senhor e sofria a violência do castigo por aquela senhora, que colocava no forno. O forno era, na verdade, um buraco feito no chão, que geralmente se colocava a pessoa ali e se fechava aquilo com uma tampa e deixava a pessoa ali dentro, sofrendo o calor do sol, por isso que era chamado de forno, tá? Sem água, sem comida, às vezes por um dia inteiro, às vezes por 2, 3 dias. E ela diz o seguinte, nossa, só por isso chamam a polícia. Então veja, ela também não se conforma que o tempo mudou e que agora ela não pode fazer como antigamente, porque para ela esse comportamento está naturalizado. Então para ela é inconcebível entender a pessoa negra como uma pessoa igual e entender que ela não pode fazer a mesma coisa que fazia no passado. Não é parecido com essa discussão sobre não pode falar mais nada, tudo está muito chato. Qual é a finalidade, afinal de contas, desse politicamente correto por parte de quem pratica isso? Tá? A finalidade é promover a reflexão sobre as formas de classificação ou de expressão utilizadas na sociedade. Tá? É combater o uso da linguagem que perpetua preconceitos. É defender o respeito ao multiculturalismo e à diversidade. E é proteger e empoderar grupos historicamente marginalizados e oprimidos, como pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas pobres, pessoas LGBTQIAPN+, e pessoas com deficiência. Essa que é a finalidade. A finalidade é promover o combate à desigualdade, promover o combate aos preconceitos, promover uma sociedade com uma comunicação menos violenta. Essa ideia de promover essa sociedade, mudar a forma de se expressar e tudo mais, ela pode acontecer em pelo menos 2 frentes. Uma delas é empoderando esses grupos historicamente oprimidos por meio dessas discussões da educação, do ensino sobre essa discussão toda, das pessoas negras, das mulheres, dos indígenas, não ensinando sobre o preconceito, porque essas pessoas sabem como é viver esse preconceito, mas ajudando com que essas pessoas possam compreender como elas podem, muitas vezes, explicar que estão sofrendo violência, que aquilo acaba atingindo, como que empoderando essas pessoas para que elas possam resistir a essa situação. E isso pode acontecer por meio de ações afirmativas, que são ações políticas, são políticas públicas que podem acontecer para darem mais oportunidades para essas pessoas, e por meio de discursos contra-hegemônicos, ou seja, discursos inovadores, discursos que saiam do padrão, discursos que não continuem repetindo aquilo que sempre foi assim. Sempre foi assim, mas pode mudar. E qual o benefício disso tudo? Será que tem algum benefício? Olha só. Nós temos algumas informações que mostram que há algum resultado em se discutir essas mudanças. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo da portaria da Secretaria de Direitos Humanos, uma portaria de 3 de novembro de 2010, que define a substituição do termo pessoas portadoras de deficiência pelo termo pessoas com deficiência e da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência por Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá, qual é o efeito prático disso? É só mudança de nome? Não. Na verdade, entender pessoas portadoras de deficiência passam a ideia de que aquela deficiência é como se fosse um objeto, uma coisa estranha que essa pessoa porta. Quando se troca esse termo por pessoa com deficiência, passa a ideia de que aquilo que é chamado de deficiência é uma característica daquela pessoa. E, portanto, se aquilo é uma característica daquela pessoa, ela precisa ser respeitada com suas características. E o mundo precisa se ajustar para que essa pessoa viva confortavelmente.
Se ela não pode subir escadas, é preciso que tenha rampas, é preciso que tenha elevador. Se ela não enxerga, é preciso utilizar outras formas dela poder ter contato com o mundo. Por isso que é importante a mudança de olhar sobre essa pessoa. E a mudança de nome com o qual nós nos referimos a essa pessoa pode trazer essa nova mudança de olhar. Tá? A mesma coisa na Coordenadoria Nacional para a Integração. A pessoa com deficiência, ela não precisa se integrar à sociedade. Na verdade, é a sociedade que precisa se integrar ao universo dela e garantir que os direitos delas estejam sendo respeitados. Por isso que a ideia de integração para essas pessoas não é uma ideia boa, é novamente a ideia de que elas é que tem que se adequar à ideia de normalidade, quando na verdade é a sociedade que tem que procurar compreender a condição delas. Solta a vinheta da hora da tirinha. Esse politicamente correto é muito chato. Chato para quem, cara pálida? Então, como nós vemos aí na tirinha, um personagem vem e diz que esse politicamente correto é muito chato, uma frase bastante comum no dia de hoje. E aí nós temos um grupo de personagens ali, que representam um personagem indígena, 2 personagens negros, uma pessoa cadeirante, que pergunta, tá chato pra quem? E essa é uma questão que eu deixo para você refletir. E chegamos aí ao final dessa nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Acesse os links da plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo desta aula. Preconceito nunca. Temos apenas opiniões bem diferentes sobre as coisas. Preconceito é o outro que tem. Jaime Pinsky. Bons estudos e até a próxima aula.